Na aula passada, nós vimos como determinar a fórmula percentual a partir da fórmula molecular ou da fórmula mínima. Agora vamos ver como determinar a fórmula mínima a partir da molecular e da percentual. Vamos começar pela molecular, que é a mais simples. Como exemplo, eu tenho aqui a fórmula molecular do butano. Qual seria a fórmula mínima? Lembrar que fórmula mínima é a menor proporção inteira. Então, para isso, basta simplificar esses índices. No caso, eu vou dividir por 2. Dividindo por 2, eu vou ter C2H5. Essa é a fórmula mínima do butano, que são os menores números inteiros. Agora, como determinar a mínima a partir da percentual? Eu tenho aqui a fórmula percentual do etilenoglicol como exemplo. Quero determinar a mínima. Lembrar que fórmula mínima é a menor proporção inteira em mol. Então, primeiramente, eu vou determinar a proporção em mol. Bom, vamos admitir uma massa qualquer de etilenoglicol, por exemplo, 100 gramas. Desses 100 gramas, 38,7% é de carbono. Então, 38,7% de 100, 38,7 gramas de carbono, 9,7 gramas de hidrogênio, 51,6 gramas de oxigênio. A vantagem de admitir 100 gramas é que a porcentagem à massa é numericamente igual. Bom, vou determinar a proporção em mol. Lembrar que o mol pode ser calculado pegando a massa e dividindo pela massa molar? Então, no caso do carbono, massa molar do carbono, 12. Então, dividido por 12, aqui por 1 e aqui 16. Fazendo essa conta, trabalhar com duas casas depois da vírgula, ok? Então, aqui vai dar 3,22, aqui 9,7 e aqui 3,22. Eu acabei de descobrir a proporção em mol, só que fórmula mínima é a menor proporção. Para eu determinar a menor proporção, eu vou dividir pelo menor mol encontrado. No caso, o menor mol é 3,22. Então, dividindo tudo por 3,22, eu vou ter. Então, vamos dividir aqui, 22, 3,22, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Já tenho a menor proporção inteira, então já tenho a fórmula mínima do etilenoglicol, que vai ser CH3O. Tudo bem? Mais um exemplo. Uma amostra com 10 gramas de um hidrocarboneto puro apresentou 8,18 gramas de carbono e 1,82 gramas de hidrogênio. Qual a fórmula mínima? Lembrar que fórmula mínima é a menor proporção inteira em mol. Então, primeiramente, eu vou transformar essa proporção em massa em proporção em mol. Para isso, vou dividir a massa pela massa molar. No caso do carbono, 12, hidrogênio, 1. Fazendo essa conta, aqui vai dar 0,68 e aqui vai dar 1,82. Descobri a proporção em mol, só que eu quero a menor proporção em mol. Então, eu vou dividir pelo menor mol encontrado. No caso, eu vou dividir por 0,62. Então, aqui dá 0,68, desculpe. Aqui, 0,68. Bom, aqui é fácil, hein? Dá 1. E aqui vai dar 2,67. Bom, fórmula mínima é a menor proporção inteira. Isso não é fórmula mínima, porque aqui eu não tenho um número inteiro. Então, nesse caso, eu vou multiplicar esses índices por um número inteiro, de forma a deixar esse inteiro. Perceba que no exemplo anterior, só usando o primeiro passo e o segundo, eu já determinei a fórmula mínima. Agora, nesse caso, primeiro passo, o segundo não foi suficiente
para determinar a fórmula mínima. Daí, então, se houver necessidade, multiplicar pelo menor número inteiro. E aí é por tentativa e erro. Vamos tentar por 2. Se eu multiplicar esse número por 2, isso vai dar 5,34. 5,34 não dá para aproximar? Só um parêntese. Aproximações que você deve fazer, se for vírgula zero, então, por exemplo, 2,0 alguma coisa, eu posso aproximar para 2. Ou 2,9, que eu posso aproximar para cima, para 3. Agora, 2,7 é 2,7. 2,3 é 2,3. Aproximar nessa situação. Então, por 2 não dá, porque esse número por 2 dá 5,34. Então, vou multiplicar por 3. Multiplicando por 3, isso vai dar 8,0 alguma coisa. 8,0 eu posso aproximar para 8. Então, a fórmula fica C3, até que tem que multiplicar aqui também, C3H8. Essa é a fórmula mínima do hidrocarboneto, que é a menor proporção inteira. Tudo bem? Agora, como determinar a fórmula molecular a partir da mínima? E aqui eu tenho um exemplo, CH2O. Vamos voltar aqui. Nesse caso, tenho a molecular, para eu determinar a mínima, é só você simplificar. Agora, se eu quero sair da mínima e chegar na molecular, se daqui para cá eu dividir por 2, o inverso, eu multiplico por 2. O segredo é descobrir que número eu multiplico a mínima para chegar na molecular. Então, olha só. Fórmula mínima vezes um número é fórmula molecular. Que número é esse? Para isso, para descobrir esse número, trabalhe com as massas. Qual que é a massa da fórmula mínima? Carbono 12, H1, o O que eu esqueci, 16. Fazendo essa conta, a massa da fórmula mínima vai dar 30U. Então, 30 vezes um número é igual à massa da fórmula molecular, que é 180. N vai ser igual, 180 dividido por 30 dá 6. Então, fórmula mínima CH2O vezes 6 é a fórmula molecular. No caso, vai ficar C6H12O6. Essa é a fórmula molecular. Tudo bem? Agora, como determinar a molecular a partir da porcentual? Exemplo, eu tenho aqui uma fórmula porcentual e a massa molecular. Vamos admitir um composto com a seguinte fórmula, CX, HY. Eu tenho que descobrir quanto vale o X, quanto vale o Y, sabendo que a massa total é 78. Bom, primeiramente, qual deve ser a massa de carbono nessa molécula? Cada carbono pesa 12. Como eu tenho X carbonos, a massa de carbono vai ser 12X. Para eu descobrir o X, eu uso a porcentagem. Como? Olha para cá. 78 é a massa total. Então, 78 é o 100%. A massa de carbono, que é 12X, corresponde a 92,3%. Fazendo essa conta, X é igual a 78 vezes 92,3. O 100 multiplica o X, passa dividindo. O 12 multiplica o X, passa dividindo. Essa conta vai dar 5,99, que eu posso aproximar para 6. Então, essa molécula tem 6 carbonos. E hidrogênio? A mesma coisa. Massa de hidrogênio. Cada hidrogênio pesa 1. Como eu tenho Y hidrogênio, 1 vezes Y. Agora, uso a porcentagem para determinar o Y. Como? 78 é a massa total, 100%. Massa de hidrogênio, 1 vezes Y, que corresponde a 7,7%. Fazendo essa conta, Y vai ser igual a 78 vezes 7,7 dividido por 100. Y vai ser igual a 6.
Então, fórmula molecular: C6H6.